Olá, tudo bem? Dando continuidade à nossa série de vídeos de o que faz um auditor fiscal, nós vamos discorrer ao longo deste tempo que você vai ficar comigo sobre o que faz um auditor fiscal na área de vigilância. Eu sei que algumas vezes você pega duas áreas, né, e acredita que seja uma só, mas já te adianto que existem a área de repressão e a área de vigilância. Trabalham muitas vezes em forma conjunta, tá? Mas são áreas distintas. E você vai escutar a área de vigilância e repressão. A área de vigilância e repressão não. São áreas. Área de repressão, que nós já tivemos oportunidade de poder falar em vídeos anteriores, então já busque o vídeo que nós falamos sobre o que faz um auditor fiscal na área de repressão, porque agora nós vamos falar o que faz um auditor fiscal na área de vigilância. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Jefferson Rosa, fui aprovado 2 vezes no concurso da Receita Federal e hoje auxilio pessoas a conquistarem a tão sonhada vaga em concurso público. Não apenas na Receita Federal, mas em outros concursos, como Polícia Federal, nós temos alunos aprovados, Polícia Rodoviária, temos alunos aprovados, técnico do INSS, fiscos estaduais, municipais, concursos administrativos, auditor de controle externo do TCU. Se é concurso público, pode vir que a gente lhe ajuda, tá? Agora, você que está nesse vídeo vai ganhar um presente, que é o acesso à nossa preparação gratuita de como se preparar para o concurso da Receita Federal e ser aprovado 2 vezes, estudando em média 3 horas por dia. Basta você acessar aqui na descrição deste vídeo o link para que você possa ter o passo a passo do que precisa para poder ser aprovado no concurso da Receita Federal, de forma gratuita. Beleza? Então já dei os recados, já me apresentei e nós vamos falar sobre o que faz um auditor fiscal na área de vigilância. Eu tenho bastante propriedade porque eu trabalhei e vira e mexe, eu tenho contato com os colegas que trabalham na área de vigilância. Vigilância nada mais é do que os servidores da Receita Federal que ficam de olho na entrada e saída do território aduaneiro, tá? De bens, pessoas, veículos, então mercadorias, então tudo que entra e sai do território aduaneiro, que muitas vezes ele é convergente com o território nacional, é responsabilidade do auditor fiscal da área de vigilância. E por isso, estruturalmente, para que não tenha um auditor fiscal ao lado do outro em volta de todo o território nacional, e a Receita Federal, né, coloca locais específicos para poder ter essa entrada e saída de bens, mercadorias, pessoas, veículos. Por exemplo, o que vem na sua cabeça quando a gente fala sobre isso? Ah, sim, você vê o quê? Um aeroporto alfandegado. São todos os aeroportos? Não. Só apenas os alfandegados, onde tem as alfândegas. Locais para que você possa regularizar toda a sua parte aduaneira. Então, aeroportos alfandegados, portos alfandegados, pontos de fronteiras alfandegados. Então, o auditor fiscal que trabalha na vigilância, grande parte, porque tem outras áreas, se eu começar a discorrer, você vai ficar sem entender muito, é muita sigla, mas pense nisso. Território, entrada e saída do território, você precisa passar pela alfândega. A alfândega tem uma autoridade fiscal e aduaneira, que é o auditor fiscal, que vai se certificar de que está tudo correto relativo à documentação, principalmente quando há qualquer tipo de impacto em pagamento. Se há pagamento, há verificação e cálculo pelo auditor fiscal. Tá? Então, dei o exemplo, aqui um exemplo, eu trabalhei muitos anos, ou melhor, trabalhei 1 ano e meio, muitos anos é mentira, 1 ano e meio no posto Esdras, lá em Corumbá, fronteira com a Bolívia. Então, todos os caminhões que entravam no Brasil tinham que passar e regularizar a sua situação
aduaneira. Como a Receita Federal ela tem, né, pontos ao longo das fronteiras de entrada e saída, mas também existem pontos dentro do território nacional para poder fazer esse serviço alfandegado, tá? Antes que alguém chegue e já diz, não, porque tem um porto seco na minha cidade que eu não entendo. Cara, então sim, a gente falou de uma forma bem ampla, porque grande parte do serviço aduaneiro é feito nessas unidades alfandegadas, mas existem pontos alfandegados dentro do território nacional, como os portos secos. Então, por exemplo, lá em Corumbá, o que acontecia? O caminhão entrava pelo posto de fronteira, ele recebia uma documentação para poder ser entregue mais internamente da cidade, para poder fazer todo o despacho aduaneiro. E o que vem a ser o despacho aduaneiro? É uma atribuição privativa do auditor fiscal. E você sabe o que é o despacho aduaneiro? Sim, exatamente o momento em que vai ver a regularidade do tipo de mercadoria, do tipo de veículo, do pagamento de tributos e se realmente está compatível com o que foi declarado de forma antecipada. Então, toda a entrada de mercadoria ela é feita uma declaração de importação ou uma saída, uma declaração de exportação. E quem é a autoridade responsável para poder verificar se está classificado de forma correta essas mercadorias, se essas mercadorias elas estão compatíveis com o que foi declarado, se o pagamento de tributos está compatível tanto com a mercadoria como com a quantidade, isso é responsabilidade do auditor fiscal, tá? Jefferson, e quando as pessoas entram no território nacional por um posto de fronteira, ela é recebida por um auditor fiscal? Não, pode ser recebida tanto por um auditor fiscal como por um analista tributário, mas você já tem consciência de que tudo que envolve tributação é competência privativa do auditor fiscal, falando de uma forma bem rasa. Jefferson, fui para o exterior. Então eu, como pessoa, eu vou ser vistoriada? Sim, é isso que acontece quando você vem do exterior no serviço de bagagem acompanhada. Quando você traz a sua bagagem, você, pessoa física, você tem direito à sua bagagem, a sua bagagem é avaliada, analisada. Isso é feito também por um auditor fiscal de vigilância. Jefferson, é apenas o auditor fiscal? Não. Maioria das vezes vai ser um analista tributário, mas o chefe da equipe ali que supervisiona aquele plantão é um auditor fiscal. Então, você já teve dois conhecimentos sobre as atuações do auditor fiscal: na execução do controle de bagagem acompanhada e na supervisão das equipes de bagagem acompanhada. Tem também a parte do despacho aduaneiro, quando eu falei, a concessão de regimes aduaneiros especiais. Por exemplo, chega uma aeronave do exterior, ela pode entrar? Pode, mas antes ela tem que fazer uma declaração para poder entrar. Ela pousa, vai na Receita Federal e aí, dependendo do que ela vai fazer no país, ela vai ter um tempo para poder fazer o que está proposto dentro do país. E quem é essa autoridade para poder autorizar uma aeronave estrangeira a entrar no território nacional? Um auditor fiscal. Exatamente por quê? Porque tem a ver com a forma de constituir o crédito. Por exemplo, o auditor fiscal é responsável por constituir o crédito, o auditor fiscal também dá esta, entre aspas, licença. Caso você descumpra essa licença, você vai ser multado, tá? E vai ser gerado ali as infrações que você cometeu para que você possa ser multado e possa ser ressarcir o erário sobre esta multa, tá? O auditor fiscal no Porto, sim, imagine você lá no Porto de Santos, e aí você vai ver diversas mesmo, ações. Eu vou compartilhar com vocês aqui no site da Receita Federal, você pode verificar o que faz a aduana, né? Aqui, ó, vigilância, aqui veio logo naquela vigilância, aeroporto do Porto de Santos. Então aqui tem colegas, eu não sei se é auditor ou analista tributário, mas tem colegas que estão verificando todo o controle aduaneiro do Porto de Santos. E aí você vê através de câmeras, exatamente porque o Porto de Santos é enorme e não dá para visualmente você fazer o controle. E aí é utilizado de meios eletrônicos
para poder fazer esse controle. Ó, imagine você sentado nessa mesa, você que tem interesse em ser a Receita Federal. Ok? Já se imaginou? Então, vai estudar. Aqui tem um colega que trabalha na lancha, que é a lancha da Receita Federal, fazendo o controle aduaneiro para poder ver se tem transbordo. Aqui, ó, tá vendo um naviozão aqui enorme, vários containers, para que alguma embarcação chegue aqui, né, e coloque coisa para dentro do navio ou que saia, porque daqui esse navio vai para o exterior. Então há necessidade de poder fazer esse controle. Por quê? Porque o Porto de Santos é o local determinado para poder fazer toda a parte aduaneira. E é por isso que o navio para lá no Porto de Santos para que um auditor fiscal faça essa apuração. Aqui a lancha da Receita Federal, fazendo aqui o controle do navio, o tamanho do navio, quantos containers, aqui tem carro, aqui tem mercadoria, aqui tem uma porção de coisa que vem do exterior, tá? Aqui eu não consigo identificar, mas possivelmente aqui é um aeroporto, tá? Onde tem as mercadorias e está sendo feita aqui a verificação, tá? Possivelmente a verificação física é feita por um analista tributário, tá? Então, como é que funciona na parte de vigilância da conferência aduaneira? O analista tributário faz a conferência física, verifica se está batendo a mercadoria, tira foto e encaminha para o auditor fiscal, que faz a finalização da conferência aduaneira através do despacho aduaneiro, tá? Aqui de novo a lancha da Receita Federal, aqui já é um porto seco, você verifica a quantidade de caminhões que param no pátio do porto seco para poder fazer o despacho e liberação para entrada ou saída destes veículos, no caso caminhões, com conferência das mercadorias, tá? Aqui o helicóptero da Receita Federal que faz os sobrevoos para poder analisar se está tudo correndo direito lá em área de fundeio, próximo de um porto ou de uma área de fronteira, se estão entrando exatamente pelo local determinado, porque área de fronteira seca. Há necessidade de você entrar por pontos determinados, se tem alguém burlando essa regra. Então, a aeronave ela faz esse serviço também e também dá apoio às operações que ocorrem. E aí, fazendo um paralelo, por isso que é muito próximo a área de vigilância com a área de repressão, porque a área de vigilância você imagine o quê? O redor, né? Tudo o que é o perímetro do país. Uma vez que entrou para dentro do país, aí entra uma outra área para poder verificar os ilícitos, que é a área de repressão. Por isso que muitas vezes você vai ouvir falar área de vigilância e repressão como uma só, mas não é uma área apenas. Área de vigilância, todo o perímetro da entrada do país e saída do país, perímetro territorial, né, marítimo e aéreo. E também internamente aí tem a área de repressão, que é considerada a zona secundária, tá? Aqui é um aeroporto, a viatura aguardando o avião taxiar, tá? Para poder fazer a fiscalização. Aqui também é um aeroporto. O que acontece, gente? A aeronave vem, né, fala que vai pousar, pousou, ela vai taxiar e vai parar. A partir daí, os passageiros vão embora, né? Vão seguir seu rumo, mas o avião ele traz carga e essa carga precisa ser controlada. Então, no pátio do aeroporto, você vai ver viaturas para poder fazer esse controle de entrada no território nacional pelo modal aéreo. Então, por isso que tem essa viatura aqui. Aqui também é um aeroporto. Aqui já é a bagagem acompanhada, né? Aqui você, pessoa física, que está sendo controlada aduaneiramente através da sua bagagem para poder verificar se você realmente está trazendo itens do conceito de bagagem ou itens que podem ser caracterizados fora do conceito de bagagem. Aqui no caso tem uma equipe K9, né, um cão de faro e um condutor do cão de faro. Aqui eu falo para você tranquilamente que não é um auditor fiscal, exatamente porque não pode ter auditor fiscal como condutor de cão, tá? Então os colegas ou são analistas tributários ou colegas administrativos.
Aqui é o controle de cargas, aqui tem a carga, um depósito de carga, aqui tem um colega passando para poder verificar a parte do controle. Aqui tem um navio, né, um cargueiro com os containers, e está verificando aqui esse colega, que eu não sei se é um auditor fiscal, mas essa conferência ela é feita pelo auditor fiscal, conferência documental. Tá? Conferência documental, verificação documental é feita por um auditor fiscal. Aqui voltamos para aquela primeira tela. E aí você, de forma bastante sintetizada, toda a parte documental de controle que faz fazer o direito relativo à pecúnia, pagamento, tributação, classificação de mercadorias, regimes aduaneiros especiais, porque há regimes, né, para poder facilitar todo o comércio exterior, em que a empresa, o contribuinte precisa se enquadrar em alguns requisitos, e esses requisitos são verificados através de um processo administrativo fiscal, em que o auditor fiscal vai lavrar a autorização ou não. Por quê? Que a autoridade tributária e aduaneira da União, auditor fiscal, por isso é competência privativa. Beleza? E aí você consegue entender desse universo de entrada e saída de bens, mercadorias, pessoas, veículos do território nacional. Ele é feita pela área de vigilância e o auditor fiscal trabalha em várias frentes, né? Falei de uma forma ampla, detalhada, de acordo com algumas atividades. É óbvio que tem outras atividades, porque você tem basicamente o controle de entrada e saída, e tem outras atividades paralelas a essas exercidas pelo próprio órgão. Beleza? Acredito que você já conseguiu ter uma visão muito boa da área de vigilância. Nós já fizemos outros vídeos. Quando você visualizar o que faz um auditor fiscal, você pode clicar, porque a gente está falando de uma série de vídeos de áreas determinadas, exatamente porque falar em um vídeo só sobre todas as áreas ficaria muito extenso e aí a gente facilita o seu processo de aprendizagem. Ok? Você que está estudando para concurso público, já deixei aqui na descrição deste vídeo o link para que você possa ter acesso à nossa preparação gratuita. Tudo o que você precisa para poder ser aprovado no concurso da Receita Federal, 2 vezes, estudando em média 3 horas por dia, porque foi basicamente o que eu fiz para poder conseguir isso. Você que está estudando para concurso público, lembre-se sempre: treinamento difícil, combate fácil.